Para você ver como são as coisas. Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, né? E estava lá, estava em Goiás, um calor danado. Aí de repente a Michelle mandou uma mensagem para nós: olha, uma mulher me ligou aqui e falou se a gente não estava querendo ir ver um salão grande e tal, tudo. E ela falou para você vir, ela fez um valor bem legal. Claro que eu vou chegar lá, vou chorar mais ainda. E ela falou: se vocês não estão dispostos, eu falei: claro, vamos. Aí já marcamos para segunda-feira, que vocês possam estar em oração para que dê tudo certo. E aí é só eu trazer, quando der tudo certo, eu trago um boletim para cada um de R$400, fica tranquilo lá, Casas Bahia para vocês, né? Vai dar certo, não sei. Se não der certo, a gente vai procurando um marido, e assim nós vamos. Eu estava meditando essa semana, eu peguei um voo de madrugada e enquanto eu estava nesse voo, eu fui pensando, o voo era longo, então deu tempo para eu ficar fazendo a palavra. Eu fui fazendo a palavra e trabalhar, sexta-feira eu voltei terminando a palavra. E foram 2 horas ali, indo 2 horas voltando e mais ontem pensando sobre justamente isso que eu quero conversar com Romanos 8. Abra suas Bíblias aí. Na verdade, Romanos é um bom livro, viu? Para se ler. Vocês vão ver uma autocrítica de Paulo, principalmente a essa cidade, né, que está em Roma. E são princípios que ele vai bater firme, que permeiam até hoje o cristianismo, né? Eu lembro que faz alguns meses, o pastor Thiago Brunet, eu comentei isso até com o Celso um tempo atrás. Ele falou, eu até escrevi, ele falou bem assim, ó: em um mundo onde pessoas querem beber café descafeinado e beber leite sem lactose, é comum encontrarmos cristãos sem Cristo. A frase é bonita, porque quando eu olhei aquela frase, eu falei: é verdade, porque hoje nós estamos, o cara quer café, não gosta de, mas não pode tomar coisa que tenha cafeína. Aí inventaram o café descafeinado. Aí tem a pessoa que tem problema lactose, mas inventaram o leite sem lactose. Aí eu fico imaginando, e se nós juntarmos o café com leite, que é o café com leite? Café sem cafeína e leite sem lactose. Perdeu a graça, gente. Eu não gosto de café com leite, em falar nisso. Nem como café. Eu odeio isso. Não combina, não gosto. Vocês gostam de chocolate? Oi? Chocolate. Eu sou da geração todinho. Contigo. Filho de mamãe, filho de mamãe. Filho de mamãe. Só que é novinho. É leite gelado. Só que não é não, viu? Então, pois é. Tem conversa. Eu acostumei a tomar café por causa da Michelle. É legal que eu falo, legalmente tá aí. É. Nossa, e a frase dele é muito enigmática, porque é uma verdade. Romanos 8, vamos ver. Deixa eu vamos sim. Deixa eu ver se eu mexer na minha vida. Você sabe mexer nela. Alguém sabe onde fica Romanos, gente? Depois de Atos. Depois de Atos. Romanos 8. A minha vai estar um pouquinho diferente da de vocês, mas o conteúdo é o mesmo e depois eu vou passo a passo explicando o que eu quero. Paulo em Romanos 8 ele vai falar assim, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em algumas Bíblias só vai até Cristo Jesus, outras elas complementam. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte.
Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho semelhante à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero parar aqui. Esse capítulo é fenomenal. Eu poderia falar com vocês umas 2 horas sem atingir 10% do que eu gostaria de explicar aqui. É muito bom esse capítulo. Bom, contextualizando, no mundo de pessoas que querem café sem cafeína, leite sem lactose, é comum acharmos cristãos sem Cristo. Olha como é interessante, porque uma das coisas que mais nós encontramos aqui, que nós mais vemos, é o famoso jargão que todo mundo, quando vê um cristão, fala: você tem que amar. Você tem que amar a pessoa do jeito que ela é. E essa palavra, essa proposta que nos é colocada, é difícil de nós debatermos. Porque a pessoa vai falar: mas você não disse ser cristão? Você não... Aí eles enfatizam mais ainda, eles colocam um pouco de peso a mais quando você fala em ser cristão. Você não é evangélico? Porque só o cristão ainda é pouco. Aí ele vai falar: mas você não é evangélico? Então eles dão uma proposição e falam: olha, você tem que aceitar e amar e não julgar. E eu então comecei a ler esse versículo enquanto eu conversava com Deus. O aeroporto é fenomenal, porque você vê de tudo, de todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de atitudes sendo tomadas. E então eu comecei a pensar sobre isso. O Romanos 8, Paulo começa falando assim: olha, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quais são as Bíblias que terminam aí, não continuam mais? Tem alguma? As suas terminam e tem outras que dá continuidade. A sua dá continuidade e fala, deixa eu ver se a minha. A minha fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A tradução original ela para em Cristo Jesus. E eu resolvi colocar esse fundo: distorção. Só que distorção não das pessoas que não são cristãos, distorção dos que são cristãos. Vou mais pro fundo dos que são evangélicos. Porque todos, é comum agora virar e falar: olha, não há condenação nenhuma para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Então as pessoas, muitas das vezes cristãos, eu agora não estou nem falando mais das pessoas que não ganham, mas eu quero tratar agora específico nesse público que nós temos, são pessoas cristãs falando: olha, não há condenação mais nenhuma em mim. Não, você não pode me condenar,
porque você não sabe as minhas atitudes. Você não é cristão? Não, mas não há mais nenhuma condenação sobre mim. E essa palavra, essa ideia de não há condenação, ela é o oposto de justificação. Olha que interessante. Ela está fazendo uma oposição sobre justificação. Há diferença entre falar, olha, hoje eu sou justificado por Cristo Jesus. Outra coisa é falar, olha, não há condenação em mim por causa de Cristo Jesus. O mundo, pessoas não cristãs dizem, olha, você não pode condenar. Mas nós, como cristãos, também viramos para nós mesmos e falamos, olha, nós não podemos condenar. Eu gostaria de te perguntar o que é condenar na vida do próximo. Versículo 5, Paulo vai falar assim, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Esse é o versículo 5. A ideia de não há condenação aqui, eu quero ir além do pecado. Vamos deixar o pecado um pouco do lado. Cristãos que vivem apenas do seu desejo. É comum nos dias de hoje, as pessoas são ganhas, mas não haver a mudança. É comum a pessoa falar, olha, Cristo aceita-me do jeito que sou. E você fala, você não pode me condenar por isso. E aí nós ficamos sem as ferramentas porque nós não sabemos trabalhar a ideia de condenação e justificação. E então a maioria dos que se convertem a Cristo, recebem a Cristo, mas querem viver a sua maneira. Presta atenção, quantos de vocês conhecem cristãos que aceitaram a Cristo, vivem com Cristo, mas vivem para si só? A vida deles é permeada de trabalho para conquistar sua casa, trabalho para conquistar seu carro, trabalho para ter mais roupa, andar melhor, conquistar, ter um futuro melhor. Essa é a condenação para ele que não pode ser dita, porque a ideia é de que não, quanto mais eu trabalho Deus, mais me abençoa. É um cristão que está para Cristo, mas vive para Ele. E quando nós vamos trabalhar a ideia de viver entre carne e espírito, estou falando, tira a parte carne, pecado agora. Mas viver para a carne é viver somente para as suas vontades também. Paulo chega numa cidade que é o centro do mundo naquela época. Olha, o que eu mais ouço quando eu estou viajando, e assim, você é de onde? De São Paulo. Uma vez esse amigo, ele é empresário, e ele falou, Fernando, meu sonho era morar em São Paulo. O cara é empresário, ele pode vir morar em São Paulo. E eu falei, mas então por que você não vem para São Paulo e mora? Ele falou, não, cara, eu preciso consolidar aqui, mas o meu sonho era morar em São Paulo, porque São Paulo é nível Brasil. Na verdade, aqui está a riqueza do Brasil. Então, realmente, a ideia de você prosperar mais rapidamente nesse país é aqui. Fato, não importa se você for para o Rio de Janeiro, Minas, as suas possibilidades diminuem um pouco, porque toda a riqueza do país se encontra aqui. E esse rapaz falou, meu desejo era implantar a minha empresa em São Paulo, porque eu queria ter mais coisas, eu queria ganhar mais. O cara tem fazenda, o cara tem um carro de 500 mil euros. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, o cara quer ter mais. Quando nós trazemos para o contexto cristão, o que eu mais vejo são pessoas que têm a Cristo, mas que querem juntar mais coisas em nome de Cristo. Paulo está nesse primeiro mundo, quando ele chega em Roma, e as pessoas ali estão acostumadas a viver no centro econômico da Europa, aliás, do primeiro mundo ali na época. E então as pessoas viam que o outro está conseguindo cavar mais cavalo, roupa da moda, seja lá o que for. Então as pessoas que também eram ganho por Cristo, ainda assim, ou foram ganhos por Cristo, ainda assim estavam pensando em conquistar coisas e mais coisas e viverem para si em nome de Cristo.
há um pastor que eu admiro, é um pastor americano, e esses dias eu estava vendo um vídeo, ele colocou vários vídeos, tal, e uma crítica minha sobre ele, olha que eu admiro. E nesse vídeo ele falou, olha, você é desse jeito, aí colocou uma pessoa pobre, difícil, mas você gostaria de ser assim, aí colocou a foto dele, né? Ele com a bela casa e tal, nada contra a riqueza dele, coisa dele, ele tem as empresas dele, mas aonde eu quero chegar? As pessoas vão olhar para ele e falar, cara, eu quero isso que Deus está oferecendo para ele. E é comum você ver, faz pouco tempo, uma igreja, um pastor entrou com um carro no meio da igreja, deixou lá na frente do altar, para que os fiéis entrassem lá e colocassem a mão e falassem, eu quero isso, eu quero aquilo. Viver segundo a carne, olha que interessante, não é mais a carne o pecado como se, mas viver as vontades da carne como se Cristo tivesse que nos dar somente as coisas da carne. Então Paulo ele chega para essa igreja em Roma, para esses membros, e falam, vocês estão olhando o evangelho de maneira errada. A forma como chegou a vocês está um pouco deturpado, essa ideia de evangelho. Ele fala, porque vocês estão vivendo em Cristo Jesus, mas segundo as vontades da carne. Nada contra, e eu vou aprofundar mais esse tema, se não houver tempo hoje, mas de que não sou contra que você tenha que trabalhar muito para conseguir as suas coisas, de que você tenha que estudar, mas o problema é quando você condiciona isso sempre a Deus. Uma das coisas que eu mais vejo quando as pessoas vêm conversar comigo e ouvem é, porque Deus não está me dando isso? Porque Deus não está me dando aquilo? Porque Deus não está abrindo isso para mim? Porque Deus não está fazendo isso por mim? Nas vontades da carne. Vou aprofundar entre desejos da carne, que são essas vontades de querer ter coisas, viver para si, viver por aparência. Entra também os desejos da carne, pecado. Aí que todos conhecem, né? Luxúria, avareza, pornô. Uma das vontades da carne, que não tem a ver com o cristianismo, ou a pessoa que é convertida, mas tem muitos cristãos que sofrem isso aí. Eu conheço pornografia. Eu conheço mais muitos. Na verdade, quando eu era líder de jovens, olha, de todos os jovens, eu diria que quase todos, um ou outro que não veio conversar comigo por causa de pornografia. Porque é um tema forte. E é uma vontade da carne forte. Um jovem com 12, 13 anos tem celular. Se voltássemos alguns anos antes, era computador, e computador quase nenhum tinha que te dava acesso a esse conteúdo. Mas hoje o celular está na mão do seu filho de 4, 5 anos, com um chip bonitinho lá. E o que você faz? Você dá todo um acesso para ele. Claro que uma criança ela é nova ainda, então você consegue guiar ali o que ela deve assistir, censurar o que ela pode ver ou não. Mas quando ela se torna com 12, 13, cara, eu conversava um pouquinho com o Milton, com a Vivi, sobre isso na quarta-feira. Quando? Terça? Quarta? Nossa, eu saí de lá e fui viajar essa igreja. E as coisas de como os nossos filhos são bombardeados, mas aí você pega um jovem e ele também é bombardeado principalmente nisso, porque o mundo está aí fora e o que eles mais recebem, adivinha o que é, né? Recadinho de Deus te ama não, principalmente entre cristãos, só para você ver como que é. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava com o celular conversando comigo, chegou uma mensagem, e eu estava olhando no celular dela, porque ela estava, olha isso aqui, aí chegou uma mensagem lá, a mulher toda escancarada, e eu, não olha isso aqui não. Cristão, vivendo segundo as vontades da carne. Aí esse é o grande problema. E Paulo, além de ele falar, olha, não viva segundo as vontades da carne, a ideia de pecado também tem a vontade da carne, a ideia de só vontade sua, que nem tudo das suas vontades carnais são pecados, mas você condiciona uma coisa a Deus.
nessa ideia de desejos da carne como pecado, isso é o que nós mais vamos falar quando você se torna cristão. Não faça isso porque você não agrada a Deus. Não faça isso porque não é a vontade de Deus. Não faça isso porque... E você vai aprendendo isso, vai aprendendo, mas parece que você vai dando um pouco de importância para essa ideia de agradar a Deus. É uma grande pergunta: o que é viver no Espírito para você? Porque Paulo está falando com pessoas aqui e fala: olha, o que é viver no Espírito? Eu falaria, na verdade, essa seria a minha grande pergunta nessa manhã. O que é andar no Espírito? O que é viver no Espírito para você? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as suas 3 petições para Deus sobre viver no Espírito com Ele? O que você tem pedido para Deus que não seja vontade da carne? Lembrando, não é a carne que é um pecado, mas das suas coisas materiais, seja profissional, pessoal. E do Espírito? O que você tem pedido para Deus? Eu lembro, ano passado nós fomos num congresso e eu lembro que nesse congresso tinha uma criança, um vídeo passou e era uma criança, e essa criança andava com um pastor tal, e no meio desse congresso, há muito tempo atrás, essa criança falou para ele: olha, eu queria ser um missionário. Passou-se anos, ele foi para o mundo, ficou conhecido, famoso, foi no Raul Gil, se desviou. O ano passado, um missionário bem velhinho, enquanto pregava e ministrava sobre ideias de missão, vocação, vontade de Deus, petições para Deus, quem aparece para cantar com aquele senhorzinho ali enquanto falava? Esse menino que já está velho, né? E ele começa a falar: olha, aquilo que eu pedia lá quando eu era novo, ok, eu me perdi antes, mas Deus foi lá, me resgatou e hoje eu estou vivendo o que eu pedi. E uma das coisas muito interessantes foi que ele pediu que ele queria ser um missionário. O cara tá lá na Colômbia, ministrando uma igreja enorme, sabe? Nós vivemos uma vida que nós pedimos muito para Deus, para nós. Senhor, eu queria ter um trabalho melhor. Deus, eu queria ter um carro melhor, eu queria viver melhor, eu queria ter situações melhores, eu queria viver assim, eu queria conquistar coisas assim, eu queria ter um trabalho assim, mas as nossas orações poucas vezes são: Deus, eu queria estar mais próximo de Ti. Senhor, eu queria ser um evangelista, um pastor, um apóstolo, um missionário. Eu queria viver para Ti, Senhor. Eu não queria passar por esse mundo sem que eu pudesse chegar no fim da minha vida e falar: olha, dei frutos. Eu lembro, no ano passado, nós estávamos em uma conferência de jovens. Olha como é importante isso daqui. E lá houve uma ministração que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai... todo mundo recebendo, falando, né? Chegou uma ministração, né, que o cara começou e falou: olha, antes de falar que Deus... quantos daqui gostariam de ser pastores? Cara, daquela multidão ninguém levantou. Aí, tá bom, apelei, desculpa gente, quantos daqui gostariam de ser líderes? Sabe por quê? Porque quando você coloca uma condição para Deus, falar: olha, eu quero, Senhor, eu quero viver para Ti. Deus vai falar: tá bom, mas eu vou pedir as vontades da sua carne. E eu acho mais bonito que Deus ele vai nos testando, ele só vai nos testando. Ele fala: eu vou pedir as vontades da sua carne. Você está disposto a isso? Você está preparado para isso? Versículo 7: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. 8: quem é dominado pela carne
não pode agradar a Deus. Eu até me marquei aqui, ele fala, olha, quem é dominado pela carne, ou seja, pelas vontades da carne, ele não pode agradar a Deus. A grande pergunta: você é dominado pela carne ou você não agrada a Deus? Se as suas vontades apenas são recheadas e permeiam de carnalidade, ia inventar uma palavra nova no português, dá um chiclete aí. Quando as suas vontades elas são carnais, está cheio de carnalidade. Obrigado pela palavra aí, valeu. Dificilmente você está agradando. Dificilmente Deus vai ficar te abençoando porque as suas vontades estão carnais. Cara, não é querendo me gambar, não. Mas eu quero. Mal cheiro. Quantas vezes você levanta de madrugada para orar? Mas não para pedir nada para você, só para interceder e falar: Deus, eu quero orar pelo Vivi, pelo Milton. Eu quero orar pelo Cacilho, pela Neira, pelo Celso, pela. Não, vocês não, pela. Pode, mano. Quantas vezes você. Eu até estava falando esses dias, uma pessoa chegou para mim: pô, Fernando, cara, eu queria. Cara, você precisa jejuar uma vez na semana, já vai estar ótimo. Eu falei: cara, tem mês que eu nem jejuo. Tem mês que eu jejuo o mês inteiro, mas tem mês que eu falo: não, senhor, eu tô de férias. Mas. Não, para um pouco das vontades da carne, para de comer aquele hambúrguer do Danilo. Eita Deus! Não, quer dizer, compre mais, senão ele não dizima. Quer dizer, as pessoas perguntam que vivem na carne, não agradam a Deus. E eu estou falando de viver na carne não como pecado, entenda, mas viver só as suas vontades, não agradam a Deus e querem ouvir resposta de Deus. Paulo ele chega para aquela igreja em Roma e fala: como Deus pode habitar no meio de vocês se vocês não habitam no meio dele? E é uma verdade, porque Deus, cara, olha, viver as experiências com Deus é fenomenal. Quando vivemos uma vida de egoísmo, agradar a Deus deixa de ser meta ou o foco principal das nossas vidas. O que é uma vida de egoísmo? E a gente, muitas das nossas orações é cheia de egoísmo. Porque a sua oração está você. E a sua oração você gasta 5 minutos, 10, talvez 2 minutos, 1 minuto. Mas é você a sua oração. E aí quando você lembra de orar por alguém, é nos 10 segundos finais que o crédito já está subindo. E aí a sua maior pergunta é: Deus não me abençoa. E Deus ele fala: cara, como eu posso te abençoar se você é egoísta? Como eu posso te dar mais coisas sendo que você não retribui? Agora é a parte de dízimo. Como eu posso abençoá-lo grandemente se você não está disposto a fazer diferente? Sabe qual é uma das coisas? Eu até anotei aqui, eu me incluo nisso daí. Se os nossos sermões sempre são ensinados que Deus vai te abençoar, eu coloquei uma observação aqui, ó. Se ensinarmos sempre em nossos sermões que Deus quer apenas te abençoar, você está em perigo. E é verdade. Se o nosso sermão, se a nossa palavra for uma palavra para o próximo, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai fazer isso para você, de que Deus vai dar, você está em perigo. Porque se as nossas palavras você não aprender de que, olha, você também precisa melhorar para Deus. Pode ser que Deus queira te abençoar, mas possa ser que Deus também queira fazer de você um Jó, sabe? Tirar a coisa ruim primeiro. Porque o livro de Jó é bonito, né? Fala que Jó fazia
isso, fazer aquilo para Deus, só que é uma coisa que as pessoas não prestam atenção quando se lê, é que ele era tão preocupado que até pelos filhos ele queria justificar. Então o filho pecava, o filho errava e ele ia lá perante a Deus e falava assim, olha, peraí, é o meu filho. Ele falou, opa, peraí. Se os nossos irmãos, e aí que tá, eu quero agora inverter, se a sua oração for sempre, Senhor, me abençoe, você está em perigo. Senhor, me faça exaltado, você está em perigo. Senhor, mude a minha vida, você está em perigo. Senhor, quando você dobrar o seu joelho e começar a orar como se quisesse de fato viver em espírito, as suas vontades começam na sua oração a diminuir. Senhor, olha, e você começa com um sentido de humilhação, falar, Deus, eu não mereço nem a casa que tenho. Senhor, eu não sou merecedor nem do salário que recebo. As grandes coisas que o Senhor tem me dado, porque o maior princípio de gratidão é quando Deus te abençoa, Deus te deu um salário, Deus te deu uma casa, e você vira e fala, Senhor, eu não estou feliz com isso, eu queria mais. Esse é o maior problema, porque o que acontece, o seu coração distorceu as coisas. Se vocês tivessem a oportunidade, já foram para o Nordeste, lá para o Maranhão, interior do Maranhão, interior do Ceará. Já passou. Eita, é por isso que ela fala assim meio arrastada, né? O que acontece quando você vê as situações das pessoas e quando Deus te coloca, quando Deus te coloca num contexto e fala, olha o quanto você é abençoado por mim. Olha, eu quero profetizar na vida de vocês que Deus deu uma bênção de missão para vocês, para que vocês possam ir para a África ou para o interior do Nordeste, para qualquer lugar, e Deus possa chegar e falar, olha, eu quero usar você para mudar a vida deles. E o interessante é que você vai passar aquilo que eles passam. É viver de novo. Você está em perigo se você vive na carne. E eu não estou falando mais do pecado, porque quando a gente fala de viver na carne, o pessoal já fala, está pecando, prostituindo. Não. Você está em perigo quando as suas vontades são seu centro. Você está em perigo porque a sua oração é somente aquilo. Mas quando você vira a chave e fala, não, peraí, calma aí, eu estou andando pelo lugar errado, eu estou sendo dominado pela minha carne. Versículo 9, ele fala assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Paulo, ele vira para aqueles romanos, ele fala, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Ele falou, olha, de fato, é certeza, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aí, finalizando isso daqui, de fato vocês têm o Espírito de Deus. De fato vocês pertencem a Deus. O que nós precisamos é deixar as nossas vontades da carne e deixar que o nosso Espírito, esse Espírito de Deus, venha sobre nós e ele reine sobre nós. E ele termina no versículo 9, eu acho muito interessante, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha, um café descafeinado não é café. Um leite sem lactose não é leite. Um cristão sem Cristo não é cristão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você não agrada a Cristo, se você não vive, você não pertence a Cristo. Eu quero finalizar. Paulo vai falar, não estou sob o domínio da carne,
Eu acho isso bonito, que ele fala, olha, eu não estou sobre o domínio da carne. Ele não está relacionando o pecado, ele está falando sobre as vontades dele. Paulo tinha tudo para ser o maior, talvez, empresário, talvez o maior cara daquele primeiro século. Primeiro porque ele estudou entre o cara mais conhecido daquela época, que foi Gamaliel. Ele foi um exílio aluno desse cara. Era de uma família muito nobre, tinha os direitos cidadão de Roma, então ele podia andar pelo mundo inteiro sem ter problema algum, poderia ter qualquer tipo de comércio porque seria favorecido na área de impostos, ele poderia fazer qualquer coisa em Israel, em qualquer cidade, porque ele tinha um benefício. Ele abriu mão, ele falou, eu não vivo obras da carne. Chega um versículo mais lá na frente, em outro livro, que ele fala, olha, eu poderia viver da oferta de vocês, eu poderia fazer isso, eu poderia, mas eu decidi trabalhar. Ele chega e fala, olha, eu trabalho, eu vendo as minhas tendas. E depois, um outro versículo na frente, ele fala, quer saber, eu decidi viver de Cristo. Paulo, ele chega em Roma com a ideia de distorção na mente daquelas pessoas, e o grande perigo é que a distorção está sobre as nossas mentes, porque você abre as suas redes sociais, você vê, isso é super comum, nada contra, eu sei que Deus abençoa mesmo, mas antes de Deus abençoar essas pessoas, porque é bonito nós ouvirmos os testemunhos, e eu dou glória a Deus quando eu vejo uns testemunhos fenomenal. O menino lá casado com o pastor Felipe, né? Ele foi fazer um projeto enorme e eu falei, cara, a cidade de Rio de Janeiro merece um projeto desse. Merece. Ele vai fazer um projeto de fazer uma igreja enorme lá, um projeto social fenomenal, ele não merece. Uma cidade que precisa ser reestruturada, foi destruída, e principalmente na ética pastoral, espiritualmente. Só que as pessoas olham aquilo e falam, não, se Deus está fazendo isso na vida dele, vai ter que fazer na minha. Mas o problema é a distorção. Você precisa primeiro parar de viver a sua carne. Eu preciso primeiro parar de viver as vontades da minha carne. Eu acredito que aí sim, o Espírito de Deus, ele vai operar em nós. E aí as coisas começam a acontecer sem você ficar pedindo. Sem você ficar, sabe, martelando. A Bíblia diz, né? Pedir, dar-se-vos-á. Mas há um princípio antes que nós não lemos, que você precisa estar em acordo com Deus. Comum acordo. Eu quero finalizar, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa condenação, ela não é justificação, e quando não há condenação, significa que você não vive da carne. Não a carne é pecado, mas a carne das suas vontades, as coisas que somente lhe favorecem. Cristo, no momento, ele ensina as pessoas a orar. Cristo chega um momento que está no sermão, ele ensina as pessoas a como jejuar. Cristo tem um momento que ele ensina as pessoas a como andar com Deus. Chega um jovem que vai indagar a Jesus e fala, Jesus, eu já faço tudo isso que você faz aí, ó. Tudo isso que você falou. Porque até nisso nós muitas das vezes somos bons, eu faço tudo isso que você está falando aí, eu jejuo, eu leio. Aí Cristo vem e fala, tá bom, agora abandona tudo e me segue. Aí ele fala, opa, não, peraí. Então não é tudo. Paulo, finalizando, não estou sobre o domínio da carne. Esse deveria ser o seu maior slogan, sabe? Esse deveria ser, inclusive escrever. Os judeus tinham um princípio muito interessante. Eles escreviam tudo na parede, no teto, no quarto, em qualquer lugar, versículos que eles iam memorizando. Isso era um versículo que era para estar escrito na sua mente, no seu coração. Eu não vivo sobre o domínio da carne, Deus habita em mim. Então eu quero dizer e quero finalizar o seguinte: 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu creio que vocês são guiados, serão guiados, até que Ele venha ou nos leve.
e as concupiscências da carne, as vontades da carne não prevalecerão sobre nós. Nós daremos testemunho que as nossas orações transformam pessoas. Nós daremos testemunho que as nossas conversas transformam pessoas. Nós daremos testemunho que os nossos louvores mudaram a vida de pessoas, não somente as nossas. Nós daremos testemunhos que as nossas finanças transformaram a vida de pessoas, não somente as nossas. Sabe por quê? Porque nós decidimos não viver pela carne, mas viver pelo Espírito. E quando nós vivemos pelo Espírito, Deus ele nos honra. Aí que tá. Então decida viver pelo Espírito. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Nessa oração eu quero de verdade colocar isso em prática. Paulo ele pode ficar com seus olhos fechados, não tem problema nenhum. Paulo ele fala, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E eu quero profetizar nessa manhã que Deus, nessa manhã nós estamos em Cristo. Nós acreditamos no Teu Filho, nós acreditamos no Teu Espírito Santo. Nós fomos resgatados por Ele, Senhor amado. O Teu amor nos transformou. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, as nossas limitações, os nossos erros, Pai, pois temos aprendido dia após dia a andar contigo. Somos como crianças, Senhor amado, que está aprendendo a andar, então nós ainda estamos caindo e levantando, porque não estamos seguros dos nossos passos, mas Deus amado, segura as nossas mãos e nos ensina a caminhar nos Teus caminhos, dar os Teus passos, Pai. Eu quero orar por cada um nessa manhã, que aqui se propôs a estar, até mesmo aqueles que não puderam vir, também que o Senhor